anotando aqui, ó, fase emergencial, né? Chegamos em São Paulo, emergencial, recomendação de escalonamento do horário da entrada do trabalho, Kátia, de acordo com o setor da região metropolitana de São Paulo. Trocando em miúdos. É o seguinte, o dono da empresa ou da indústria mudar a carga de horário dos funcionários, ou seja, tentar controlar ali que os trabalhadores de indústria não cheguem todos juntos. Isso. Ah. O setor de serviços, né, que aí são outros estabelecimentos, de 7 às 9. Trabalhadores do comércio, inclusive o comércio está fechado, mas é que eles vão trabalhar internamente, de 9 às 11. Por quê? Para evitar aglomeração dentro do transporte público. Eu acho que nesse momento isso é válido. A gente, podendo a empresa fazer isso, tem que fazer. Agora, passou a pandemia, a gente tem que cobrar que a gente tem que ter um transporte eficiente. Ponto. E sem vírgula. Então agora, isso aqui é importante. Agora, vamos lembrar, todas as balbúrdias que a gente vê no país é porque a gente, diretamente ou indiretamente, escolheu as pessoas que estão lá. E aí você volta nas mesmas pessoas que fazem a gente se lascar. Por quê? Porque eles sabem, eles são espertos. Eles sabem que a gente vai esquecer e que a gente tem um bom coração. E aí fazem um monte de coisa errada, mas faz uma coisinha mais ou menos boa. E a gente fala, nossa, que bom, olha como ele é bom, ele fez isso por mim. Sim. Fez mais que obrigação. A gente paga muito imposto. Então agora, a gente tem que fazer a parte da gente. Das 5 empresas que puderem inverter o horário de entrada para não conciliar com a entrada de outras categorias, evitando aglomeração assim, né, nos transportes públicos, mas depois anota aí para a gente lembrar e cobrar. Passou a pandemia, graças a Deus acabou. Vamos catar todos os governos e falar, escuta aqui, meu filho, é assim, assado, quando você vai começar a fazer alguma coisa direito? E cobrar deles. Transporte público decente a custo honesto. Transporte público decente e saúde decente, aí a gente vai indo, Parem né? de roubar, aquelas coisas básicas. Vamos ver mais um. Tem mais um quadro, não tem? Olha, gente, denunciar aglomerações e atividades clandestinas. Aí você fala assim, mas vou denunciar? Tenho nada a ver com isso? Tem. Porque a gente está onde a gente está nesse momento, porque as pessoas, cada um pensa só em si. Sim, e não. De cima para baixo, de baixo para cima. Não tem jeito. Pensar no coletivo. Lembrando, Kátia, que esse número é para São Paulo, tá? 0800 771 3541 ou 3065 4666 ou Procon São Paulo. Esse é para São Paulo, na tua cidade ou no teu estado, você procura aí, mas tem restrições também, né, Kátia? Mas é melhor o telefone, porque até você entra no site, faz uma denúncia, pode ser de uma loja que esteja aberta, essas coisas, embora a gente saiba, né, gente? Que isso é muito triste para a economia da gente. É triste porque a gente vê muitos comércios fechando, quebrando, desemprego crescendo. Então veja a irresponsabilidade de quem não faz a sua parte. Sim. Engraçado, né? A palavra certa. E é o triste, é que muitas vezes é essa pessoa que não usa máscara, que sai pra baladinha, que fica levantando bandeira de, eu não acredito que isso exista, é aquele que depois vai levantar a bandeira de um monte de outras causas, que as pessoas deviam fazer isso ou aquilo, mas o básico, olha o exemplo que você dá, você não faz. Então, é muito triste, gente. Eu sei que é chato, falei outro dia, eu também não aguento mais falar disso. Mas a gente vai continuar deixando morrer 2.680 pessoas, ou tanto 70, ou quantas seja? Tantas mais que por vão dia? Por dia. Cada vez mais pessoas. Um avião, um Boeing caindo, tem o quê? 350 pessoas mais ou menos? 350 pessoas. 2.680 mortos, quantos Boeings são? Arredondando, 9 Boeings caindo por dia no Brasil. Gente, é inaceitável isso. É assustadora a quantidade, Kátia. E as pessoas agora já morrendo em muitas cidades pela falta de oxigênio, pela falta de UTI, a coisa vai piorar. E vai piorar. E não é porque a gente é pessimista. Não. É porque só vamos ver o que aconteceu lá em Manaus. A gente está em contato o tempo inteiro com a nossa equipe de jornalismo da Band, que eu vou te falar, a Band não é porque a gente está aqui não, porque eu sempre achei isso mesmo quando não fazia parte dessa família que eu tenho tanta honra. Mas é um dos jornalismos mais seguros, imparciais, íntegros, que buscam a verdade mesmo, de falar real. Não tem ladainha, é falar real. Se é bom, se é ruim. E é assustador o que a gente fica sabendo daqui, gente. E é assustador quando a gente vê médicos dizendo que eles estão num grau de estresse, porque eles têm que escolher, já chegou nesse ponto em muitas regiões, escolher quem vai ser salvo e quem vai ser morto. Cara, não é possível que a gente não aceite essa realidade. E não está longe da gente, Kátia. É em Campo Grande, é no Rio, já está acontecendo em todo o Brasil, praticamente. Então, olha, quer ver? Rodrigo Leite fez uma matéria justamente sobre a quantidade de leitos. Presta atenção e vê se a gente deseja que alguém que a gente ame, que a gente conheça, ou mesmo desconhecido, passe por isso. Olha lá.
No estado de São Paulo, 60% dos internados em UTIs têm de 30 a 50 anos. Mesmo com a pandemia na pior fase e com variantes mais contagiosas, em todo o país são registradas centenas de ocorrências de festas clandestinas e aglomerações. Hoje, a gente reconhece claramente o jovem como o grande disseminador, dessa doença em todo o país. Se a conscientização não funciona, muitos estados resolveram endurecer as medidas restritivas para tentar frear a contaminação. Aqui no Paraná, uma força-tarefa dos órgãos de segurança já prendeu mais de 400 pessoas, a maioria jovens. Muitas prisões ocorreram por desrespeito ao toque de recolher, em vigor desde dezembro do ano passado. A pandemia vem avançando e cada vez mais aumenta o número de jovens que estão internados por complicações do coronavírus. No Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação de leitos já passa de 104%. 12 dos 21 hospitais de Porto Alegre seguem operando acima da capacidade. Esse hospital, Moinhos de Vento, que é uma referência no tratamento da Covid-19, segue funcionando com mais de 140% de ocupação de leitos de UTI. Segundo o último boletim divulgado pela instituição, 41% das pessoas que estão internadas aqui têm menos de 60 anos. Há 3 meses, essa proporção era de 25%. Segundo dados do Hospital de Campanha de Enfrentamento à Covid-19, o número de mortes de pessoas de 25 a 40 anos de idade subiu em 5%. Já de 40 a 50, teve uma alta de 12%. É que nós estamos vendo um aumento de casos em pessoas mais jovens. Então, não é que antes eles não aconteciam, já aconteciam, mas num número menor. Principalmente nas internações de UTI. Então, agora, vamos falar? Não falei que é cada um cuidando só do seu umbigo? Eu vi uma campanha tão bem feita nos intervalos comerciais do governo mostrando isso. O jovem indo pra balada é agressivo, mas é importante, gente. É verdade. O jovem indo pra balada, e aí toma um copo do outro. Toca. Aí ela toca, tanto que eles fazem o verde para as pessoas entenderem que ali tinha o Covid-19. Aí a pessoa toma, chega em casa, abraça o pai. Já contamina, né? Já contamina, o pai é contaminado, vai pra UTI, e aí você pensa, tá longe disso acontecer com a gente? Não tá, gente. Não. Mesmo, veja só, mesmo a gente se cuidando e muito, essa nova cepa que a gente tem agora no mundo, não é só no Brasil, ela é altamente mais fácil da gente se contaminar. Ela é muito mais forte nesse sentido. Tem pesquisas que dizem que em alguns casos, alguns países viram que no Reino Unido é assim, ela pode ser mais agressiva ou pular algumas etapas e complicar a sua saúde mais rapidamente. Então, se antes na outra cepa a gente gostava, passava a mão aqui e não acontecia nada, agora pode acontecer. Então, mesmo a gente se cuidando, a gente não pode pegar. Ninguém está livre disso. Imagine você indo pra balada e levando pros seus pais depois, pros seus amigos. Aglomerando, fazendo festa, fazendo... O que é isso, Kátia? Não dá pra ter... Não dá pra entender o que passa na cabeça das pessoas. E pior que isso, depois ainda vejo um monte de gente que vai nas minhas redes sociais e fala, nossa, não aguento mais vocês falando disso. Nossa, você acha que eu aguento? A função da gente na televisão é essa, é divertir, mas é informar. E quando você vê que ao dia você está em 2.670 mortos, pelo amor de Deus, que tem muita gente consequente por aí. E quer dizer que a gente está falando pouco. Então tem que metralhar mais na orelha para ver se entra na cabeça de todo mundo um negócio tão simples, gente. É complexo. Sabe o que me deixa chateado? Que eu lembro do negócio que falava assim, jovem, o futuro da nação. Então, ó, o futuro como a gente morto. está lascado com esses jovens aí, o nosso futuro. Olha que situação. Não é a totalidade. Não. Mas